agora a gente vai estudar a origem, a história do racismo, tá? Onde ele surgiu, como ele surgiu e como vem perpetuando durante os séculos, tá? Nas origens modernas, lá do preconceito racial, eles remontam lá no século XVI e no século XVII, no período da expansão marítima e colonial, tá? Que foi, além da colonização do continente americano, também entra nessa época. Foi nesse momento que a gente percebe, pelas marcas da história, a escravização dos africanos, tá? E o genocídio de povos indígenas. Aí eles buscam justificar essas ações com os europeus, começam a formular teorias baseadas nas suposições que havia uma hierarquia de raças, tá? Segundo essa tese, os brancos estariam no topo dessa pirâmide, seguidos pelos asiáticos, indianos, indígenas e negros. Ou seja, no topo da pirâmide estão os brancos e os indígenas e negros estão abaixo, tá? Segundo as primeiras hipóteses racistas, só os brancos teriam a capacidade intelectual para trabalhar na terra, tá? Para governar, para prosperar, enquanto os negros eles estariam aptos apenas para o trabalho braçal. Era muito comum também a crença de que os negros e os índios eles não tinham alma. Ou seja, na visão de um cristão daquela época, o que acontece? Os negros e os indígenas eram animais, tá? Porque eles não tinham alma, então eles eram animais. Daí, com a chegada do século XIX, a abolição da escravidão, na maioria das potências, utilizaram desse modo de mão de obra, ou seja, o racismo não acaba aí. O que acontece? Ele ganha uma roupagem mais científica, que aí no caso, eles tentariam utilizar o rigor metodológico das ciências, tá, positivas, para provar que a raça branca era superior aos negros e aos mestiços. Aí o que acontece? Passando um pouquinho adiante, a gente tem o período do governo nazista na Alemanha, que é onde as teorias de supremacia racial elas foram amplamente difundidas entre os aliados da Alemanha, como a Itália, além de surgirem seitas, tá? Como o Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Eles defendiam abertamente a supremacia de raça branca, ou seja, o branco estava no topo, era melhor do que os outros, tá? Muitas ações excludentes, intimidatórias e violentas foram praticadas contra os negros, além de haver na época um sistema de separação de serviços públicos prestados a negros e brancos. Bom, meninos, já no Brasil e em outros países que utilizaram a mão de obra escrava, o racismo ele resulta na colonização e na escravidão, tá? Foi no dia 13 de maio de 1888 a promulgação da Lei Áurea, que é a lei que proíbe a escravidão. Mas mesmo assim não foram criadas políticas de inserção dos negros recém-libertos, ou seja, eles não tiveram a oportunidade de se inserirem no mercado de trabalho nem na educação, tá? E além dessa situação, os ex-escravos, eles esbarraram no problema de fome e moradia, porque visto que muitos perderam do dia para a noite as condições mínimas de subsistência das quais dispunham enquanto eram escravos, ou seja, houve um sofrimento muito grande e uma adaptação enorme, né? Com o tempo, a sociedade não pode mais manifestar seus anseios racistas legalmente, de maneira explícita, mas nunca os deixou de manifestar de outras formas, tá? Vemos então que o racismo, embora tenha sido bastante discutido nos tempos antigos, nos tempos atuais, que ele tem uma longa e dolorosa trajetória na sociedade, hoje esse tema ainda está em pauta nos diversos espaços da nossa sociedade. Isso é fruto de uma árdua luta. Então, meninos, o que acontece?
O racismo, ele tem apenas 3 sílabas. O racismo. A gente, todos vocês unidos, a gente consegue lutar contra isso, tá? Então, racismo, 3 sílabas. Todos nós juntos conseguiremos, certo? Conto com vocês.